Hoje tem muita gente, família até, que vive com um salário mínimo, que é 1.400 aí, arredondando. Sim, grande parte da população brasileira vive com salário mínimo. Se esse cara, essa família que vive com um salário mínimo, ganhasse 2 salários mínimos, dobrasse seu valor, ele poderia dizer que, poxa, estou me sentindo um cara rico. Com certeza. Então, para alguém hoje conseguir viver com 2 salários mínimos, 2.800 por mês, sem trabalhar, só de rendimento, de aluguel, de fundo imobiliário, ele precisaria investir quanto assim? Então, nesse primeiro caso, a gente precisa pelo menos entender, né, fazer uma conta de cabeça aqui, nada muito fora do normal. Então, por exemplo... Não, você vai usar a calculadora. Vou usar a calculadora, lógico. A cabeça da calculadora. Com certeza. Então, por exemplo, o salário mínimo hoje é 1.412, certo? Vezes 2 vai dar 2.824. Se a gente pegar, vamos dar aqui um exemplo de um fundo imobiliário, certo? Então, pega aquele que a gente fez no primeiro vídeo. Tá. Então, por exemplo, o BLMG11, que ele está dando um rendimento de 44 centavos por cota. Então, qual seria a conta? Nós temos que pegar o 2.824 e dividir por 44 centavos, que é a cota. Ou seja, lembre que o rendimento ele cai pelo número de cotas, não pelo valor investido, tá? Isso é muito importante para você, principalmente que está começando agora, você tem que entender isso. Todos os rendimentos recebidos eles são pelo número de cotas, tá? Não pelo valor que você está pagando. Por isso que nós estamos fazendo a conta em 44 centavos, que é o rendimento de uma cota. Então, nesse caso, eu vou pegar o 2.824 e vou dividir por 0,44, que vai dar 6.418 cotas. Agora, para que eu tenha essas 6.418 cotas, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo preço da cota do BLMG. De uma cota, né? De uma cota, que é R$ 39,58. Vai dar 254.031. Então, o cara precisa ter hoje 254 mil reais para fazer esse investimento. A gente está contando só com o aluguel, que eu acho que agora foi um dos mais baixos, né? Uma coisa, exatamente. Que já pagou até mais. O menor rendimento recebido, tá? Isso eu estou falando assim, no pior dos piores cenários, tá? Então, para que você não tenha nenhum trabalho, não tenha trabalho com imóvel, não tenha trabalho de gestão, tudo fica por parte do fundo. Se você tiver 254 mil reais, você vai receber 2 salários mínimos, equivalentes hoje no Brasil. E não só recebe esses 2 salários mínimos com esse valor, que para muita gente isso aqui é muito pouco, né? 250 mil reais, o cara consegue fazer isso aí. Mas não só isso, como também a possibilidade da valorização. E não aqui não está contando valorização não, aqui está contando o valor real presente de hoje. Ele ganha um aluguel, 254 fica lá. Continua lá, então por exemplo, João, então quer dizer que se eu investir esse valor eu vou perder o dinheiro? Não. Os 254 mil continuam lá, você todos os meses vai receber na sua conta como rendimento os 2 salários mínimos, equivalente hoje, ou seja, R$ 2.800. E os 254 continuam lá, sendo que cada cota ela valoriza, ou seja, cota valorizou, você além de receber mais, o teu dinheiro também está valorizando. Até porque aquele ditado, né, que a nossa avó dizia, não, dinheiro bom é dinheiro guardado, comigo não faço não, pelo amor de Deus. Se você faz, pelo amor de Deus, não faz isso. E também não deixa dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. Escute sua avó, mas nesse caso não, né? Só escute a vovó para poder poupar direitinho e fazer uma gestão, mas não deixar dinheiro no colchão nem guardado. Mas uma coisa interessante que precisa entender também é que, tipo, sem contar a valorização, mas pode ser que não tenha valorização, pode ser que tenha desvalorização. Também. Para isso, o cara precisa entender qual é o momento do fundo, se ele já cresceu muito, se ele está crescendo muito. O histórico dele, exatamente. Se a gestão é ativa, se a gestão é passiva. Exato, ou seja, como é que esse fundo faz a sua gestão, isso é primordial. Porque muitas pessoas pensam o quê? Não, eu vou investir o meu valor ali, vou investir R$40, R$39, R$100 e vou esquecer. Não, você tem que acompanhar. Como todo bom investidor, você tem que acompanhar. Claro que não é preciso você ter detalhes técnicos, mas você entender como está o andamento do fundo, se ele está valorizando ou desvalorizando, faz toda a diferença no negócio. E tem também outro ponto, tem vários pontos aqui. Outro ponto que é a liquidez. Ou seja, coisa boa. Na hora que eu quiser vender esses fundos, né, com um fundo desse, por exemplo, um fundo grande, eu consigo vender no mesmo dia. Rapidamente. Ou seja, que é diferente de, por exemplo, se eu tenho uma emergência e quero ter uma casa nesse valor alugada. Você não consegue vender na hora. Não consigo vender na hora, e sem contar que um aluguel de uma casa no valor desse não é 2.000. Exato, com certeza. Né? Uma casa de 250 mil não é... 250 mil, pelo amor de Deus. R$1.000, só se for uma casa muito acabada. E aí o que acontece? Se eu quero vender uma casa com pressa, eu vendo essa casa com desconto. Se eu tenho pressa, eu perco. Detalhe, eu vou ter que pagar corretor, né? Vou perder comissionamento que eu vou ter que pagar, vou ter que dar uma manutenção na casa, né? Pagar todos os impostos que são referentes à venda, compra e venda. Então tudo isso vai desvalorizando o valor final. Quando a gente fala de fundos imobiliários, não. A cota está lá, se ela valorizou, você está com o seu dinheiro valorizando. E se for um fundo grande, como você disse, automaticamente eu quero vender, rapidamente absorvido pelo mercado. Diferente se for um imóvel físico, ou seja, eu vou ter todo um trabalho de venda, de aguardar, de negociar.
Na Bolsa de Valores não, isso é muito rápido, então é muito mais líquido, ou seja, você tem dinheiro com muito mais velocidade. Então, imobiliário aí para você ganhar aluguel com pouco dinheiro e com pouca perrengue. E sem precisar necessariamente ter a casa, basta